Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando o primeiro assunto do nosso curso de Análise de Viabilidade Econômica. Lembrando que esse curso é uma sequência dos assuntos sobre matemática financeira que nós já vimos em outro momento. Então é importante agora revisar e aprofundar alguns conceitos que nós já vimos. O primeiro deles são os conceitos de fluxos financeiros, os chamados fluxos de caixa. Nós vimos que existem fluxos convencionais e fluxos não convencionais. Esses fluxos convencionais, eles podem ser uniformes ou não. Qual que é a diferença entre um fluxo convencional e o não convencional? Aqui nós vemos que a diferença é a mudança de sinal. Ou seja, nós temos um primeiro fluxo de saída, depois nós temos fluxos de entrada e nós vamos ter mais um fluxo de saída lá na frente. Então, essas inversões de sinais fazem com que esse fluxo seja chamado de não convencional. Esse outro tem uma única inversão de sinal. Ele tem uma saída no momento zero e depois ele tem uma série de entradas e depois não há mais nenhuma inversão de sinal. Então esse aqui é um fluxo convencional, embora ele não seja uniforme, né? Porque a gente vê aqui as setinhas, aqui no momento quadro a gente tem um fluxo maior do que nos outros momentos. Nós estamos falando bastante sobre fluxo e fluxo de caixa e é interessante aprofundar um pouquinho o conceito de fluxo, ou seja, de onde que vem esse recurso, ou para onde que vai esse recurso, e por que é importante a gente ver esse assunto na análise de viabilidade econômica. Bom, aqui a gente tem um esquema mostrando a situação de uma empresa, uma firma. Essa firma, ela gera um resultado. Esse resultado, os lucros que ela gera, ela pode ou distribuir para os seus acionistas, então esses acionistas, eles vão de posse desses recursos, decide por conta própria aonde que o recurso vai ser investido, esse recurso que eles receberam da firma. Então vão ter lá diversas oportunidades de investimento, ativos financeiros, não financeiros, eles vão tomar uma decisão. Mas a empresa ela também pode, e geralmente é o que acontece, né, uma grande parcela do seu resultado, na maior parte das empresas, é reinvestido. Porque o lucro que a empresa gera e reinveste é que faz com que ela tenha capacidade de se manter competitiva no mercado, investindo em novas tecnologias, qualificação do seu pessoal, novas plantas industriais e daí por diante. Então, quando surge essa questão aqui de reinvestimento, vem a dúvida aonde então realizar esse investimento, desse lucro que a empresa está gerando. É nesse momento, então, quando surge essa dúvida e a gente procura responder essa pergunta sobre o reinvestimento dos recursos, que a maior parte desses métodos de análise de viabilidade econômica são empregados. Tá? Nós podemos empregar eles aqui nessas situações também, nas decisões do acionista, mas o grande foco são nessas decisões da empresa. E então onde é que entra esse assunto do fluxo de caixa ou do fluxo financeiro da empresa? Bom, todas essas alternativas de investimento aqui, os ativos que a empresa eventualmente vai adquirir ou naquilo que ela vai investir, ela vai fazer uma espécie de projeção, uma análise e vai tentar entender o que esses ativos aqui vão gerar de resultados para ela no futuro. E esses resultados a gente chama de fluxo de caixa porque efetivamente é aquele dinheiro que vai entrar no bolso, entrar no caixa da empresa. Então é para isso que ela vai querer olhar para fazer essa análise de viabilidade econômica. Então voltando aqui para essa nossa representação gráfica, geralmente, por isso a gente tem em geral esse tipo de representação gráfica, porque geralmente num investimento é feito um desembolso inicial e espera-se que esse desembolso vá gerar resultados no futuro. Então, é a partir desse fluxo de caixa que nós empregamos os métodos de análise de investimento, ou análise de viabilidade econômica. A gente vai tratar aqui desses métodos de forma mais simplificada, já trazendo o que seria o fluxo de caixa para a análise, mas também existe um detalhamento aqui, né? Como é que eu vou chegar nesse fluxo de caixa da empresa? Será que é o lucro da empresa? Será que é todo o dinheiro que entra no caixa da empresa? Nós não vamos tratar esse detalhe neste momento, mas depois que a gente já conhecer um pouco mais dos métodos, num outro momento nós podemos trabalhar também esse assunto. Tá?
Então, só recapitulando aqui, nós estamos falando desses fluxos, que esses projetos nos quais a empresa vai reinvestir o seu recurso, os fluxos que esses projetos vão gerar. E a gente vai fazer uma análise para saber se, com base nesses fluxos projetados, o projeto é viável ou não. E quando nós temos aí uma série de projetos, né, no mais das vezes essa é a realidade da empresa, ela não tem um único projeto, mas ela tem um conjunto de projetos que ela pode decidir desenvolver ou não. Esses projetos nós podemos classificá-los em projetos independentes ou excludentes. E aqui eu coloquei um exemplo que eu acho que vai ficar bem fácil de entender. Vou imaginar aqui a Alpargatas, a empresa que produz as sandálias havaianas. Então, nós podemos ter, por exemplo, uma necessidade dessa empresa de fazer a troca por um equipamento mais moderno. Então, é um equipamento de injeção de EVA, que é o produto, a matéria-prima do chinelo, e você vai ter lá duas máquinas, né? Ou você vai comprar uma máquina, ou você vai comprar a outra, né? Você precisa de uma máquina. Então, qual desses dois modelos você vai comprar? Então, por isso que a gente chama de projetos excludentes. Um exclui o outro. Se eu comprar essa máquina, então eu não vou precisar comprar essa. Tá? Independentes, acho que já deu para entender essa lógica agora, né? Independentes, eu coloquei aqui o caso da General Electric, porque é uma empresa que atua em diversos segmentos do mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, até um tempo ela produzia refrigeradores, acho que agora ela já não produz mais. Enfim, mas não são só esses tipos de produtos, né? Até turbinas de avião ela produz. Mas então, o que eu estou trazendo aqui são exemplos de projetos independentes, né? A General Electric ela pode construir, desenvolver um novo projeto de um refrigerador ou uma nova turbina de avião. O fato dela desenvolver o projeto do refrigerador não necessariamente exclui a possibilidade dela desenvolver a turbina de avião. Então são esses conceitos aqui de projetos independentes ou de projetos excludentes, e a gente vai aprofundando aqui um pouco esses conceitos, tá? Um outro fator importante e que acontece na maior parte dos casos é a restrição de capital. Então, mesmo que os projetos sejam independentes, como eu mostrei o caso da General Electric agora há pouco, no mais das vezes existe restrição de capital. Então, a General Electric ela pode estar diante de uma decisão de produzir um novo modelo de refrigerador, ou um novo equipamento de ressonância magnética funcional, uma nova turbina de avião ou uma nova lâmpada LED. Né? São todos projetos que poderiam ser considerados independentes, mas não necessariamente a General Electric vai ter recursos para desenvolver todos esses projetos. Então ela precisaria analisar todos eles e verificar, de acordo com os recursos que ela tem disponível, qual a maior quantidade de emprego do capital disponível ela conseguiria fazer, considerando a necessidade de capital de cada projeto. Vamos exemplificar isso aqui de forma bem simples. Vamos supor que para o projeto da geladeira ela precise de 5, para o projeto da lâmpada ela precise de 5 também. E para todos os outros projetos aqui ela precise de 10. Então, quais que são as opções que ela tem? Ou ela realiza o projeto da lâmpada e da geladeira, ou ela tem que escolher algum dos outros projetos. Tá? Então, é claro que essa decisão vai depender da análise desse fluxo de caixa que esses projetos vão gerar no futuro. Bom, será que é melhor ela fazer esse e esse juntos, ou individualmente um desses aqui? Então essa é a questão, é o tipo de análise aqui, e geralmente as empresas trabalham com restrição de capital. Então, em todos os casos, esses fluxos que eu estava comentando até agora, eles são importantes de serem observados, porque o que se quer é saber se esses recursos empregados vão ter um resultado positivo no futuro após o emprego dos recursos. Então, aprofundando um pouco mais aquela ideia do fluxo de caixa, né? Eu tenho um investimento inicial, eu tenho entradas operacionais aqui, ou seja, eu não coloquei as setinhas aqui, né, mas eu teria alguma saída, porque digamos que eu vá construir uma nova fábrica de geladeiras. Né? Essa fábrica ela vai ter uma série de custos de energia, além do investimento inicial para a implantação da fábrica. Depois que a fábrica começa a operar, ela vai ter uma série de custos de energia, pessoal, etc.
e ela vai também gerar um resultado a partir da venda dessas geladeiras, né? Então, o que eu estou considerando aqui é líquido esse recurso que entra no caixa da empresa, por isso a gente chama de fluxo de caixa. E, eventualmente, lá no final do projeto, eu também posso ter um valor residual. É muito comum nós vermos análises de fluxos desse tipo. O que é esse valor residual? É o supor que em algum momento desse projeto ele vai ser liquidado, eu vou me desfazer desse projeto. Então, digamos que eu vá vender a fábrica e eu estipulo um determinado valor lá pelo qual eu vou conseguir vender todos os equipamentos que tem na fábrica, o imóvel e assim por diante. Então, eu vou formar esse fluxo com o investimento inicial, as entradas operacionais e, eventualmente, lá na frente também um valor residual. Essa aqui é a situação mais comum de fluxo que nós temos aí na análise de viabilidade econômica, tá? Não necessariamente a gente precisa ter valor residual, mas é o mais comum de nós encontrarmos. Então, diante desses fluxos aqui, o que nós precisamos fazer? Nós já vimos lá na matemática financeira que eu não posso fazer uma soma simples desse valor de investimento inicial com esses outros valores aqui que eu estou projetando, que eu vou receber de forma líquida no futuro. Eu não posso realizar essa soma simples porque eles estão em períodos diferentes e o dinheiro tem um valor no tempo. Como é que eu vou fazer para realizar essa conta aqui? É bastante simples. Eu posso, por exemplo, transportar esses valores no futuro para o presente e aí somar todos eles e ver se eu tenho um valor positivo. Tá? Esse, na verdade, é um dos métodos para análise de viabilidade econômica que nós já vamos ver mais para frente. Mas qual que é a taxa de desconto que eu vou utilizar então para fazer isso? Nós já vimos lá que a taxa de mínima atratividade é justamente esse conceito que eu vou utilizar para fazer o desconto de um determinado recurso ou de um determinado fluxo. E qual que vai ser essa taxa? Com base no que eu vou estimar essa taxa? Ela vai representar o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento. Essa taxa de mínima atratividade ela vai variar para cada situação. Alguns componentes aqui, né? O custo de oportunidade, a remuneração obtida na melhor alternativa não escolhida. Então, digamos que a empresa ela possa aplicar no projeto A ou no projeto B, ou então ela possa aplicar os recursos numa aplicação com alta liquidez em uma instituição financeira. Ou então ela pode simplesmente pegar os recursos e emprestar lá para o governo federal, no título de dívida pública. Então, é o custo de oportunidade. Eu estou abrindo mão de um determinado recurso, de um determinado retorno para investir naquele projeto. Um outro ponto é o risco do negócio. Essas projeções de fluxos que eu coloquei anteriormente são projeções, evidentemente. Então, eu não tenho certeza se esses fluxos eles vão ocorrer exatamente dessa forma, né? E quanto mais incerteza eu tenho em relação a essa projeção, mais arriscado é o meu projeto. E por isso eu devo demandar aí uma taxa de retorno maior, porque a previsibilidade desses fluxos é muito baixa. Vamos pegar o exemplo aqui de uma pequena central hidrelétrica. Quando eu construo um empreendimento como esse, em geral, a previsibilidade dos fluxos é muito grande, porque eu consigo fazer a venda da energia antes mesmo de ter o empreendimento pronto. Eu já consigo fixar aí o valor da energia. Então, a previsibilidade do que eu vou receber é muito alta. Vamos dar um outro exemplo, o desenvolvimento de um software, né? uma inovação, aí, um novo software. Eu já tenho uma previsibilidade muito menor. Um outro fator é a liquidez. É a rapidez com que eu posso sair da posição no mercado e assumir outra. Então eu posso investir em um ativo, em um empreendimento, um projeto que é bastante líquido. Eu consigo me desfazer daquele projeto rapidamente. E existem outros projetos em que eu não tenho essa oportunidade de me desfazer. Então, é claro, se eu tiver mais liquidez, eu posso considerar uma taxa de mínima atratividade menor, porque eu estou correndo menos risco relacionado à liquidez. Existem outros fatores, esses são só alguns, mas todos eles vão determinar essa taxa de mínima atratividade.
Então nós vimos aqui os tipos de fluxos, convencional ou não convencional, as decisões de reinvestimento da empresa ou de aplicação do acionista, né? A empresa ela vai obter um lucro, espera-se que a empresa obtenha um lucro, então ela tem que decidir o que vai fazer com esse lucro e, em geral, ela vai sim realizar novos projetos. Esses projetos eles podem ser excludentes, eles podem ser independentes. Em geral, existe a limitação de recurso da empresa, ela não vai conseguir realizar todos os projetos que ela tem e ela vai observar o fluxo financeiro estimado desse projeto e vai descontar esse fluxo pela taxa de mínima atratividade que é encontrada com base, levando aí como base diversos fatores, como liquidez, o risco, a previsibilidade que eu tenho dos fluxos e assim por diante. Ok? Então a gente fez essa revisão e aprofundou alguns conceitos importantes, agora a gente pode sim avançar aí para alguns métodos de análise de viabilidade econômica. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!